Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição do nosso 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Essa que é a nossa 11ª edição. Você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. E lembre-se, todas as edições anteriores estão dispostas aqui no nosso YouTube, na nossa playlist. Agora vamos ao que interessa. Meu caro, tá na tela os 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor para conhecer tudo de atualidades e, obviamente, para entender esta geopolítica contemporânea. Para a gente começar, o 5º tema. Lembrando, olha aqui para mim, eu começo do 5º ao 1º, tá? Todos são os mais relevantes da semana, mas o primeiro tema é sempre aquele tema de maior força, de maior peso. Então fica comigo até o final deste rápido vídeo. Então vamos lá. Vídeo, ó, top 5. O 5º tema. Corte no seguro rural. Ministério da Agricultura congela 445 milhões de reais e gera alerta no agronegócio. Bom, vamos pensar aqui, né? O Brasil é um grande exportador de commodities, ó, em especial de commodities agrícolas. E, obviamente, o meio rural, o agronegócio, é correspondente por uma fatia generosa do PIB brasileiro. Este congelamento gera um impacto muito grande nesta economia brasileira e cria um mal-estar com a ala do agronegócio, da agropecuária, da agricultura brasileira. Sem qualquer aviso prévio ao setor produtivo, o Ministério da Agricultura determinou o congelamento de aproximadamente 42% do orçamento previsto para, o nosso programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Peça estratégica na política agrícola brasileira. Lembrando, esta política agrícola visa o mercado, em especial, tá? Externo. É focado na exportação. Lembre-se disso que você tem que levar para sua prova. Ao todo foram bloqueados 354,6 milhões e contingenciados outros 90,5 milhões, totalizando 445 milhões retirados da dotação de 1,6 bilhão aprovada para 2025. A medida registrada no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, chamado SIOP, e confirmado por fontes internas da pasta do Ministério da Agricultura, traz para a gente uma preocupação, né? Do olhar brasileiro, da preocupação do Brasil com o agronegócio, com a produção agrícola brasileira, que é uma fatia tão expressiva do nosso PIB, da nossa economia. Então, quando eu tenho um corte, um bloqueio como esse, gera-se um grande mal-estar, gera-se um grande impacto dentro desta conjuntura geoeconômica do país. Vale sempre ressaltar, né? Quando a gente fala nessa premissa, né, de seguro rural, em um momento em que nós temos tantas mudanças climáticas e muitos eventos extremos, o seguro rural torna-se cada vez mais importante para que este produtor consiga ter uma meia segurança produtiva. Então, esta situação cria um mal-estar muito grande entre essa ala da agricultura e da pecuária com o governo federal. Segundo tema, que vai ser o meu top 4 da semana, olha ele na tela. Olha só. Wunderlich adverte: Israel pode se defender, mas solução com o Irã deve ser diplomática. Professor, o que que nós estamos vendo aqui? Geopolítica do Oriente Médio.
antes de qualquer coisa, olha para o professor e preste atenção, né? A tensão envolvendo Israel e Irã no Oriente Médio foi a grande pauta da semana, tá? Se eu fosse colocar aqui um olhar bem cirúrgico, eu colocaria 5 notícias referentes a Israel e Irã. Mas o mundo não vai rolar somente em torno deles, tá? Mas, obviamente, eles são importantíssimos. E olha o que a Úrsula destacou. Prestem atenção nesta fala. Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, afirmou que Israel possui o direito de se defender frente às ameaças do Irã, em especial com relação ao Ayatollah, né? Mas destacou que uma solução diplomática é essencial para evitar uma escalada duradoura e instável na região. A declaração foi feita antes da reunião do G7 no Canadá, após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Então, a presidente da Comissão Europeia vai destacar que esta questão geopolítica é muito sensível. E, obviamente, esta sensibilidade está envolta a alguns atores, né? Então, obviamente, a von der Leyen vai dizer que Israel pode, né, se defender, mas que a diplomacia é o caminho mais adequado, né? A Ursula von der Leyen classificou o Irã como o principal vetor de instabilidade regional e reforçou a posição histórica da União Europeia, dizendo que o Irã jamais poderá obter arma nuclear. A grande preocupação em torno do Irã é o beneficiamento do urânio, né, o urânio enriquecido, e a sua confecção de ogivas nucleares. Então, há um cenário aqui de grande tensão, de grande instabilidade, por isso que a União Europeia e os Estados Unidos estão apoiando Israel nessa cruzada e nesta onda de ataques e de defesa envolvendo Israel e Irã. Lembrando que Israel foi o responsável por iniciar o ataque ao Irã, tá? Nós temos que fazer este apontamento, isso é imprescindível. Claro, Benjamin Netanyahu está com um certo apoio grande, né, por parte ali de diversos países, né, a contar o bloco da União Europeia com esta fala da Ursula von der Leyen. Agora, o nosso top 3. Este é um dos temas mais importantes de todos os tempos, não é nem da semana. Ah, é, professor? Sim. Brasil é o segundo país que mais mata defensores ambientais, revela o índice de democracia ambiental. Bom, se o Brasil é o segundo país que mais mata, o Brasil está atrás apenas de um país, né? Ah, professor, qual é o país que o Brasil está atrás, né? Nesta seara de ser o que mais mata ambientalistas. O Brasil só está atrás da Colômbia. A Colômbia é o país que mais mata ambientalistas no mundo e o Brasil está na segunda posição. Aí a pergunta que não quer calar, mas quem são os ambientalistas, né? Quem são estes indivíduos? Todos aqueles que participam de ONG, que fazem movimentos pró-defesa do meio ambiente, pró-defesa de tribos indígenas. O último grande assassinato de ambientalista em nosso país, todos devem se recordar, foi o assassinato do Bruno Pereira, né, ambientalista brasileiro, e do Dom, jornalista britânico, né, que gerou aí uma indignação neste cenário global, diga-se de passagem. Agora, vamos entender o que o levantamento traz para a gente e lembre-se, esse tipo de notícia é notícia quentinha para a nossa prova de atualidades, tá? Isso aqui é muito, mas muito cobrado e com certa recorrência. Vamos ao que interessa então. Um levantamento divulgado pelo Instituto Centro de Vidas, em parceria com a Transparência Internacional, o Brasil
posiciona o Brasil como o segundo país com maior número de assassinatos de defensores da terra e do meio ambiente, atrás apenas da Colômbia. A constatação integra o Índice de Democracia Ambiental, que avaliou o desempenho institucional de 9 estados da Amazônia Legal, em 4 pilares: o acesso à justiça, à informação, à participação social e à proteção de lideranças socioambientais. Então, perceba, né? O Brasil, neste quadro, traz para a gente a seguinte perspectiva, tá? Nós temos um histórico de grande violência contra ambientalistas, né? Os resultados revelaram um cenário altamente crítico, né? A média geral foi de apenas 34,5 pontos em uma escala de 0 a 100, né? O dado mais preocupante aqui refere-se à proteção de defensores ambientais, com escassos 11,8 pontos, né? Nenhum dos estados analisados alcançou um nível considerado bom, e Roraima foi o pior avaliado com 20,8, seguido por Acre, por Tocantins, Amapá, Rondônia, Amazonas, Maranhão, o Pará e o Mato Grosso, tá? Professor, então quer dizer que este cenário, este quadro, ele é impactante, ele vai reverberar desdobramentos dentro da nossa sociedade? Sim, mas acima desse desdobramento interno, há uma repercussão internacional muito grande, né? Porque, sobre a ótica da geopolítica, os dados da ida vão acender um alerta vermelho quanto à fragilidade institucional da região amazônica, né? Lembrando, o país que mais mata ambientalista é a Colômbia, que também tem o bioma Amazônia em seu território. Tranquilo? Agora o nosso top 2. Só uma pergunta. Tá gostando? Se tá gostando, deixa o comentário no nosso vídeo, deixa o seu like, inscreva-se em nosso canal e ativa o sininho de notificação. Se você está chegando aqui hoje e não assistiu os demais eventos de Top Atualidades, os 5 temas mais importantes, vá na playlist, tá lá montadinha para você, né? Este é o nosso 11º encontro falando dos 5 eventos mais importantes da semana. Agora, o top 2. Já na tela, Brasil propõe plano global de financiamento climático até a COP30 em Belém, né? Lembrando, este evento vai acontecer em novembro de 2025. Em um quadro de grande dicotomia, né? Em uma notícia nós temos o país sendo um dos que mais mata ambientalistas, na outra notícia o Brasil, né, preocupado em montando uma estrutura para receber as principais personalidades globais para debater questões ambientais no mundo, né? Durante a conferência preparatória da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a UNFCCC, em Bonn, na Alemanha, o governo brasileiro apresentou à comunidade internacional o Roadmap de Baku a Belém, uma proposta estratégica que visa estabelecer um plano concreto de financiamento climático global até a COP30, marcada para 2025 em Belém, no Pará. O documento foi oficialmente apresentado pela embaixadora, a Tatiana Rosito, representante do Ministério da Fazenda e delegada do ministro Fernando Haddad, que lidera o Círculo de Ministros de Finanças da COP30. A iniciativa brasileira busca articular de forma coordenada metas ambientais com política fiscal e a macroeconomia dos países envolvidos, estabelecendo diretrizes práticas para garantir a viabilidade e o financiamento das decisões multilaterais no campo climático. Aqui é o seguinte: nós vamos ter a COP30 e nela nós teremos grandes debates ambientais. Estes debates, eles são importantes por quê? Porque nós vamos começar a criar
uma estratégia mais focada na chamada sustentabilidade. Professor, de agora até novembro, nós vamos falar muito de COP30, né? Vamos. Porque, obviamente, este evento que vai acontecer no Brasil é um evento de grande repercussão na cena internacional, tá? Então, nós estamos falando aqui de um dos maiores eventos que o Brasil já recebeu na sua história. Então, fique muito atento a questões referentes a morte de ambientalistas, a desmatamento e a novas métricas de preservação ambiental. Dito isso, o top 1 chegou e, como você já deve imaginar, o top 1 está envolvendo o Oriente Médio. Então, já está na tela. Olha só, Irã cogita fechar o Estreito de Hormuz após ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares. Bom, você tem que saber disso aqui, né? Os Estados Unidos utilizaram os chamados bombardeiros B-2, né? Para lançar ali mais de uma dúzia de bombas destruidoras de bunkers, né? Professor, então quer dizer que a instalação nuclear, né, de Fordon, no Irã, foi atacada? Foi. Então, obviamente, eu tenho aqui um cenário complexo. O Donald Trump disse que atacaria e acabou atacando de fato o Irã. Agora, o Irã começa o seu processo de retaliação. E aí, olha o que o Irã está querendo fazer. Vem com o professor, acompanha comigo. O fechamento do Estreito de Hormuz, um dos corredores energéticos mais estratégicos do planeta, está oficialmente sob análise do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Lembrando, que inclusive já tem o aval para uma aprovação no fechamento. Caramba, professor, complicou. É, complicou. Conforme informou a emissora estatal Press TV. Para você entender a importância deste estreito, os Estados Unidos pediram para a China tentar mediar aí para não ocorrer o fechamento do estreito, tá? Os Estados Unidos pedindo para a China socorrer a geopolítica internacional neste momento. Olha que situação. A medida que ainda não foi confirmada oficialmente, né? Mas já tem ali uma aprovação bastante acelerada, ganhou força após o parlamento iraniano sinalizar apoio à proposta em resposta direta aos bombardeios dos Estados Unidos contra as instalações nucleares em território iraniano. Aqui, o ponto de maior relevância. O Estreito de Hormuz é responsável pela passagem de aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás consumido no mundo. Seu fechamento teria impacto imediato nos mercados energéticos, elevando os preços e agravando a tensão geopolítica no Golfo Pérsico. Bom, se o Estreito de Hormuz realmente for fechado, fala-se em uma variação do barril de petróleo entre 120 e 180 dólares. Professor, complicou. A situação vai gerar um impacto muito severo, né? Então, obviamente, aqui nós temos um quadro geopolítico perturbador. Para além da possibilidade de retaliação do Irã a instalações americanas, a um ataque mais severo a Israel, o fechamento do Estreito de Hormuz talvez seja um dos golpes mais duros e trágicos para a economia mundial. Show de bola, meu aluno? Gostou do nosso 5 temas mais importantes? Deixa o seu like. Se você ainda não viu os outros, entra na playlist, tá montadinha para você, assiste, acompanha. E claro, deixa no comentário se você gostou, se você está sempre comigo aqui nos nossos 5 temas mais importantes de atualidades. Agora, vem aqui comigo, bate um print. Printou, marca o arroba Nova Concursos e o arroba Pergunta pro Heitor e posta aí nas suas redes sociais você estudando comigo. Um grande abraço e a gente se vê na segunda que vem. Tchau, tchau!